Boa noite a todos, que Deus abençoe as vossas vidas, vossas famílias e que realmente a presença do Deus Altíssimo seja real na vida e no lar de cada um de vocês. Nesta noite nós queremos compartilhar com vocês um trecho da Palavra de Deus que se encontra no Evangelho registrado por Marcos, no seu capítulo de número 4 e no verso 35. Esse texto fala sobre Jesus acalmando a tempestade. A Palavra de Deus diz assim: naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sob um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? E ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, cale-se. E o vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não tendes fé? E eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Pois bem, ouvintes, este é Jesus, o Deus Todo-Poderoso, aquele que pode todas as coisas. Nos dias de hoje, nós também, o mundo, na verdade, está passando por um mar revolto, por uma tempestade. E essa tempestade, no momento, ela tem nome, é o coronavírus, que começou na China e vem se alastrando aí por vários lugares do globo terrestre. É a grande preocupação do momento e não é para menos, porque é um vírus que tem causado muitos estragos em várias áreas, de diversas formas. O mundo está sendo afligido por esse vírus que tem realmente assolado aí a humanidade. Podemos dizer então com muita propriedade que também nós estamos passando por uma grande tempestade. E essa tempestade, pelos lugares por onde tem passado, pelos países, pelos lares, pelas famílias, por onde ela tem passado, ela tem deixado um grande rastro de destruição. E o texto da Palavra de Deus nos fala que Jesus estava com os seus discípulos. Jesus orientou a eles para que se colocassem em alto mar, e os discípulos obedeceram ao Senhor. E diz o texto sagrado que Jesus entrou no barco e os discípulos também se colocaram em alto mar. E diz o texto da Palavra de Deus que durante um certo momento houve então um vento forte, houve uma tempestade de tamanha proporção que os discípulos não conseguiram dominar. Discípulos acostumados com a vida marinha, eram pescadores, acostumados ao mar, acostumados a barcos, acostumados a instrumentos de navegação, a toda a arte dos marinheiros. No entanto, com todo o seu conhecimento, com toda a sua capacidade, eles não conseguiram dominar aquela situação que a cada momento se tornava mais catastrófica. E em dado momento nos diz o texto que nós lemos, que os discípulos então foram dominados pelo medo, foram dominados pelo pavor, foram dominados pelo pânico, e nesse instante então
eles chegam até Jesus, acordam a Jesus, eles clamam por Jesus e fazem uma pergunta a Jesus: Senhor, não te importas que estamos a perecer? Em outras palavras, eles estavam dizendo: Senhor, nós estamos para morrer, nós estamos para perder tudo. E o Senhor parece que está indiferente, que não se importa com estas coisas. Jesus até então não disse palavra alguma, mas Jesus teve atitudes. Jesus então ele se coloca em pé, ele analisa toda aquela situação. Então, o texto nos diz que Jesus ele dá uma ordem. Ele diz então ao vento: vento, aquiete-se. E disse ainda ao mar: mar, cale-se. E o texto nos fala que no mesmo instante, no mesmo momento, houve paz. O vento cessou e o mar se acalmou. E os discípulos agora estavam apavorados, estavam com muito medo. Mas esse pavor e esse medo que tomou conta do coração desses homens não era mais pela tempestade, porque ela já não mais existia, mas eles estavam apavorados do poder que residia em Jesus, na autoridade que havia nas palavras de Jesus. Porque eles nunca tinham visto e ouvido nada parecido. Notem que eles andavam com Jesus, foram escolhidos por Jesus, foram selecionados pelo próprio Jesus para estarem com Ele, aprendendo, sendo preparados para o amanhã, para a grande obra, para a grande comissão. E eles tinham visto Jesus fazer muitos milagres, muitos sinais e muitas maravilhas. Eles tinham visto Jesus dar vista aos cegos, dar audição àqueles que eram surdos, fazer mudos falarem. Eles tinham contemplado Jesus expulsar demônios de muitas pessoas. Eles tinham visto Jesus curar vários tipos de enfermidade, lepra e outras mais. Eles também tinham visto Jesus ressuscitar mortos. Eles tinham contemplado todas essas coisas, todos esses milagres, todas essas maravilhas que somente Deus poderia fazer, somente Jesus poderia fazer. Mas esse tipo de ação, esse tipo de autoridade com o qual agora eles estavam presenciando, se deparando, eles nunca tinham presenciado coisa tal. E por essa razão, o medo, o pavor tomou conta do coração daqueles homens. E eles perguntavam entre si: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amados ouvintes, é Jesus. Jesus tem todo o poder e toda a autoridade. Ele disse: é-me dado todo o poder e toda a autoridade. Jesus, Ele pode todas as coisas. Ele é o Deus onipotente. E não importa o vento forte, não importa a agitação dessas águas bravias ou bravas, não importa, não, de maneira alguma, não importa a força com que essas ondas se levantem contra as nossas vidas. O que importa é que nós temos um Deus que é por nós, um Deus todo-poderoso, um Deus que pode todas as coisas. E por mais que você ache ou pense que está só, que está abandonado, que Deus se esqueceu de você, que Deus
simplesmente o ignora. São pensamentos teus, é o que você imagina, ou quem sabe é o que alguém chegou a lhe dizer. Mas eu lhes digo uma coisa nesta noite: Jesus, Ele está contigo. Jesus, Ele está conosco. Ele disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Houve lutas, houve dificuldades, houve uma tempestade na vida dos discípulos, aquele mar, naquele barquinho, mas uma coisa fez toda a diferença, e a diferença tem nome, é Jesus Cristo. Jesus estava naquele barco, Jesus estava naquela embarcação, e no meio daquela tempestade, Jesus estava com eles. A nossa luta, ela vem, a nossa dificuldade, ela vem, a tempestade, ela se levanta, ela também vem, e o mundo passa por dificuldade, o mundo passa por essa tempestade, mas Jesus se faz presente. O que nós precisamos fazer, o que as pessoas precisam fazer, o que o mundo precisa fazer é justamente aquilo que os discípulos fizeram. É buscar pela presença de Jesus, é clamar ao nome de Jesus, é implorar pela sua intervenção, é implorar pela sua ajuda, é implorar pela sua misericórdia, porque a palavra de Deus diz que Deus é socorro bem presente na hora da angústia. A grande verdade é que nós, muitas vezes, ficamos mais preocupados com o barulho do vento, estamos mais preocupados com o tamanho das ondas, com a força do mar, com as consequências da tempestade ou dos problemas, e nos esquecemos que nós temos um Deus todo-poderoso que pode mudar toda e qualquer circunstância. Então, quando fizermos como os discípulos fizeram, chegarmos até o Mestre de todas as coisas, Ele é Mestre, Ele é Senhor, Ele é Criador de tudo, e Ele tem resposta para todas as coisas. Então, quando clamarmos a Deus, quando clamarmos a Jesus, quando os homens se arrependerem dos seus males, se arrependerem dos seus pecados, se arrependerem dos seus maus caminhos e lamentarem na presença do Deus Todo-Poderoso e buscarem pela sua face, com certeza, Deus dos altos céus nos ouvirá a nossa voz, ouvirá o nosso clamor, ouvirá a nossa prece, ouvirá a nossa petição, ouvirá o nosso clamor. E como Deus tem prazer em ouvir o nosso clamor, como Deus tem prazer em ouvir a nossa oração, como Deus tem prazer em ouvir a nossa voz falando com Ele. Quanto tempo você não fala com Deus? Quanto tempo você não se dirige a Deus em uma oração para dizer a Ele: Senhor, obrigado por este dia. Senhor, obrigado pelo meu trabalho. Senhor, obrigado pela minha família. Senhor, obrigado, porque eu não mereço, mas o Senhor tem cuidado da minha vida. O Senhor tem sido bondoso para comigo, mesmo sem eu não merecer nada. Precisamos nos aproximar de Deus. É hora de quebrantamento, é hora de reconhecermos a nossa pequenez, é hora de entendermos que nós não somos senhores do nosso destino, que nós precisamos do auxílio divino. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Esta é uma grande realidade que muitos de nós nos esquecemos. A humanidade, na sua grande maioria, se esqueceu que sem Deus, sem Jesus em nossas vidas, nós não podemos nada. Nós somos incapazes. Nós tentamos, nós projetamos, nós até iniciamos, mas não concluímos, não temos êxito, não temos sucesso, não progredimos e não chegamos aonde queremos chegar, mesmo com um aparente sucesso
existe um vazio tremendo dentro das nossas almas. E esse vazio só será preenchido quando nós estivermos alinhados com o nosso Deus, alinhados com os propósitos de Deus em nossas vidas. Deus tem um propósito com todas as coisas. E com essa calamidade, com esse vento, com essa tempestade, coronavírus que tem assolado a humanidade, o intentar de Deus é levar o homem ao arrependimento, é levar o homem à reflexão, é fazer o homem descer do seu pedestal e curvar-se do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O homem, nos dias atuais, se acha um Deus, se acha onisciente, se acha todo-poderoso, acha-se capaz de muitas coisas. Mas Deus, através dessa calamidade, está mostrando para o homem, está mostrando para nós que nós não somos nada, que nós somos dependentes desse Deus todo-poderoso. E uma simples bactéria, invisível, imperceptível, silencioso, causa ou está causando um grande estrago. É Deus falando, é a voz de Deus falando. Deus fala de muitas maneiras e de muitas formas, e esta é uma das formas de Deus falar, de Deus corrigir os seus filhos. A palavra de Deus diz que o pai que ama o seu filho, ele o corrige, para que esse aprenda a lição e não permaneça no erro e não venha colher consequências graves dos seus erros. E o nosso Deus tem um amor imenso por nossas vidas. Tão grande é o amor de Deus que nos diz a palavra de Deus lá em João capítulo 3, verso 16. Deus amou o mundo de tal forma que enviou o seu único filho, o seu filho unigênito, Jesus Cristo, para morrer em favor da humanidade. E a Bíblia diz que todo aquele que nele crê tem a vida eterna. Todo aquele que nele crê, que entrega a sua vida ao Senhor, que se dispõe a obedecer, a ser fiel à sua palavra, ele tem o respaldo divino, ele é abençoado por Deus. E Deus te ama, Deus tem um propósito com a sua vida. E através dessas circunstâncias e de outras tantas dificuldades pelas quais o mundo passa, nós passamos, Deus, através delas, está nos mostrando, nos trazendo até a sua presença. Sabe, muitas vezes, nós só nos lembramos de Deus em momentos como estes, porque quando as coisas vão bem, quando tudo está prosperando, quando as coisas vão caminhando, nós nos esquecemos que existe um Deus que nos tem dado a saúde, entendimento, condições, capacidade para essas coisas. Mas entendamos e compreendamos que Deus nos ama e que Deus quer o melhor para as nossas vidas. Então, a semelhança dos discípulos, vamos entender que nós não estamos sós, nós não estamos ao olhar da sorte, Deus não abandonou o Brasil, Deus não abandonou a sua vida, Deus não te abandonou, Deus não abandonou a sua família, Deus não abandonou o mundo, muito pelo contrário, Deus se faz presente, Deus quer o melhor para os seus, Deus quer o melhor para a humanidade, mas é preciso que o homem se volte para Deus, é preciso que o homem reconheça que ele é pecador, que ele precisa se arrepender, que ele precisa voltar-se a Deus, que ele precisa realmente consertar os seus caminhos, para que então possa usufruir de todas as bênçãos do Deus Todo-Poderoso. Que Deus possa, através da sua infinita graça e misericórdia, estar abençoando a sua vida. E que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor em sua vida, melhor em seu coração, e que você possa ter entendimento de que é necessário achegar-se a Deus. A Bíblia diz: achegai-vos a mim, e eu me achegarei a vós. É tempo de nos aproximarmos de Deus, é tempo de buscarmos ao Senhor, é tempo de unidade, é tempo de solidariedade, é tempo de perdão, é tempo de reflexão,
Não é tempo para entrarmos em pânico, mas é um momento que nós temos para nos voltarmos para Deus. Aproveite este momento da quarentena, que você está recluso em seu lar, aqueles que podem, é claro, e busquem a Deus. Leiam a Bíblia, que é a palavra de Deus. Falem com Deus em oração. Confesse a Ele as suas faltas, os seus erros e peça perdão ao Senhor. Humilhe-se perante o Senhor. A Bíblia diz: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo Ele vos exalte. Precisamos buscar ao Senhor. Precisamos invocar ao Senhor. Precisamos dizer ao Senhor: Senhor, nos socorra. Senhor, nos acuda. Senhor, salve o mundo. Senhor, salve a nossa nação. Senhor, salva as pessoas, porque estamos morrendo, estamos perecendo. E quando tomarmos essa atitude, quando reconhecermos que precisamos do Senhor e buscarmos pela Sua presença, então Ele vai se colocar de pé, Ele vai se levantar do seu trono de graça e autoridade, e Ele vai agir em nosso favor. Ele vai analisar o momento que estamos passando. Ele vai estudar tudo o que está acontecendo à nossa volta, ao nosso redor, e Ele vai agir com a sua palavra de autoridade. E Ele vai dizer: vento, acalme-se, e mar, cale-se. Chegará o momento que Ele dirá também a este vírus: vai-te embora. Coronavírus, cesse a sua ação. Porque quando Deus fala, tudo acontece. A palavra de Deus é poderosa, há poder e autoridade nas palavras de Deus. E Ele é Deus, e Ele pode todas as coisas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor quebranta o nosso coração. A voz do Senhor estremece céus e terra, e Ele pode todas as coisas. Esse mal vai passar, esse vírus vai-se embora, a nossa vida será abençoada e o mundo voltará a caminhar. O mundo voltará a respirar tranquilo. Mas tenha o coração grato a Deus. Aprenda com seus erros, aprenda com essa experiência e volte-se para Deus. E este é aquilo que nós gostaríamos de compartilhar com vocês nesta noite, dizendo que Jesus, Ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será o mesmo para todo sempre. Ele não mudou, a sua palavra também não mudou. Então tenha confiança, corra-se aos braços do Pai, jogue-se aos pés de Jesus, clame a Ele, peça a Ele, invoque o seu nome, busque ao Senhor com o coração quebrantado, com o coração arrependido, com o coração contrito, e Ele se levantará, vai te abençoar e com a sua palavra de autoridade, Ele vai sanar todos os nossos problemas, vai abençoar a sua vida, vai abençoar a sua família, vai abençoar o seu lar, vai abençoar a nossa pátria, vai abençoar o mundo, vai estar abençoando as nações. Então busquemos ao Senhor, porque diz também a palavra do Senhor: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Que façamos do Brasil uma nação que pertença a Jesus Cristo. Seja você também pertencente a Jesus Cristo. Entregue a sua vida ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará, nos diz o Senhor em sua palavra. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus e que as bênçãos do Altíssimo estejam recaindo, chovendo sobre a sua vida, sobre o seu lar.
E nesse instante eu quero vos abençoar com a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces misericórdias do Santo Espírito Santo de Deus estejam sobre as suas vidas, hoje e para todo sempre. Amém.